Oh, glória a Deus! Neste momento quero saudar a todos com um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da passagem que queremos meditar neste momento, nesse vídeo, é referente à pessoa de Deus. A Bíblia nos fala de Gênesis e Apocalipse sobre a pessoa de Deus. É o que vamos estudar neste momento, referente à pessoa de Deus. Ao ler a Bíblia, ao começar pelo livro de Gênesis, Deus é um ser existente por si mesmo. Ele é Deus e para sempre será Deus. E o Senhor Deus está presente em toda a Escritura. Isto é, de Gênesis e Apocalipse. Surge a pergunta: de onde veio Deus? A palavra de Deus tem resposta a essa pergunta feita pelos homens. Deus não veio, Ele é eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 12, versículo 14 está dizendo: o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Já está explicado de sua existência. A seguir vermos quanto à manifestação divina do Senhor nosso Deus, pois Ele é fiel. Ao ler as Escrituras, nós vamos ver das manifestações de Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo no livro de Hebreus capítulo 11, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que tem fé, creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. A existência de Deus, ela está presente tanto nos céus como na terra. E uma prova da existência de Deus é que vemos visivelmente a criação de Deus. Vemos a terra, vemos as árvores, os animais e finalmente o ser humano. Então a gente se vê aí a prova da existência de Deus, porque todas as coisas vêm existir por Ele. Sem Ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 e Gênesis capítulo 1. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas nós vamos ver nas Escrituras a forma que o Senhor nosso Deus revela-se ao homem. Primeiro, Deus revela ao homem pessoalmente. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando o Senhor nosso Deus fala com o homem no jardim do Éden. Deus revela ao homem em sonhos. Vemos no livro de Gênesis, Deus falando com Abimeleque em sonhos. Deus falando em sonhos com Jacó. Vemos Deus falando em sonhos a José. Deus fala em sonhos ao rei Faraó. Deus fala em sonhos ao rei Nabucodonosor. Deus fala em sonhos com Rebeca. Deus fala em sonhos com José, marido de Maria. Deus fala em sonhos com o apóstolo Paulo. Enfim, nós vamos encontrar várias passagens. Deus falando em sonhos. Revela-se em sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, vemos Deus falando através de visões. E isto nós encontramos nos livros proféticos. Deus falando através de visões. Deus fala através da revelação, o qual é a sua palavra.
Deus fala através de revelações. Citamos aqui de Eliseu, Deus fala com ele através de revelações. Vemos Deus falando através de revelações a Moisés. Vemos Deus falando através de visões e revelações aos profetas. E vemos de Deus falar através de revelações ao apóstolo Paulo, ao apóstolo Pedro, a Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Vemos Deus falando através de revelações a Simeão, quando ele pega o Senhor Jesus Cristo nos braços e diz: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quinto, vemos Deus falando através e pela lei. Êxodo capítulo 20, ao ler o livro de Levítico, nós vamos encontrar várias passagens falando sobre a lei. A lei, ela foi dada por Deus ao povo de Israel. Sexto, Deus fala pelos profetas. Vemos Deus falando através dos profetas. Hebreus capítulo 1, está escrito que o Senhor Deus antigamente tem falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, que é a sétima, Deus fala sétimo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, que todos alcancem a salvação mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo, enviado por Deus à terra. João capítulo 3, versículo 15 ao versículo 19. E Atos dos Apóstolos 10, versículo 36 a seguir. Porque Jesus Cristo, cujo sacrifício aceito pelo Pai, o qual efetuou uma eterna redenção, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1. Vemos também ele fala em sonhos a Labão, Abimeleque, José, rei Faraó, rei Nabucodonosor, os dois soldados midianitas nos tempos de Gideão, o copeiro de Faraó, a escada de Jacó, Rebeca, a mãe de Jacó, José, marido de Maria, ao apóstolo Paulo, a esposa de Pilatos. Quantas coisas evitadas através da advertência divina num sonho. Deus é fiel. Visões. Vede livros proféticos. Revelações. Como, por exemplo, o livro de Daniel é o livro da revelação nos seus dias e futuros. Apocalipse, o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas que em breve devem acontecer. Os profetas tiveram visões, sonhos e revelações. Joel 2, versículo 32 a 36, nós vamos encontrar o Senhor Deus dizendo: vossos jovens terão sonhos, vossos velhos terão visões, e até sobre meu servo e minha serva derramarei do meu espírito, diz o Senhor Deus dos exércitos. Sonhos, visões, revelações são divinos, e o Senhor Deus não faz coisa alguma sem primeiro ter revelado os seus servos profetas. Damos graças, o qual servimos um Deus fiel.
Louvado seja o nome do Senhor. Simeão foi revelado pelo Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ter visto o Senhor Jesus Cristo. Isto nós encontramos essa passagem no livro de São Lucas. Glórias a Deus. Vemos também Deus falando pela lei, há bênçãos que vêm e veio através da obediência às leis do Senhor nosso Deus. A lei não foi formalizada por ninguém, escrita pelo dedo do próprio Senhor Deus, entregue por Moisés no Monte Sinai, no Monte de Deus, ensinar seu povo para fazer a diferença e o nome do Senhor ser glorificado para fazer habitar ali o seu santo nome. E esta lei não é para o povo gentil, mas a lei veio para o povo de Israel. E Deus levanta então os profetas, chamados, consagrados e ungidos por Deus, para trazer a sua mensagem na terra. Glória a Deus. E quando falamos dos profetas, quando diz nos livros proféticos as seguintes palavras, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos: vinha e vem de Deus, cujas profecia fiel, cumprimento, bem como se cumprirá. Então tem profecia na Bíblia que se cumpriu e há profecias que ainda hão de se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui da pessoa de Deus, quando falamos do Senhor nosso Deus, nós vemos aí do seu caráter santo. Isaías capítulo 6, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo: santo, santo é o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor, dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Referindo-se à santidade de Deus, à santidade do Senhor Jesus Cristo e à santidade do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando falamos da pessoa de Deus, vemos na Bíblia os seus atributos: santo, puro, verdadeiro. Glória a Deus. E o caráter de Deus: santo, puro, verdadeiro e justo. Quanto, vamos dizer assim, nós temos na Bíblia que nos fala sobre, primeiro, a graça de Deus; segundo, o amor de Deus; terceiro, longanimidade; quarto, benignidade; quinto, bondade; sexto, justiça; sétimo, verdade. Toda verdade, ela vem de Deus. Jesus disse nas suas palavras que o inimigo, Satanás, nunca se firmou na verdade. Ele é mentiroso desde o princípio. Por isso não se firmou na verdade, porque quando ele fala, fala de si mesmo. Mas o nosso Deus é fiel e verdadeiro, e todas as suas palavras são fiéis. Jeremias capítulo 1. O Senhor Deus disse para o profeta Jeremias: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus é verdadeiro e tudo quanto ele falou é verdade. Glória a Deus. E tudo que está na Bíblia escrito são verdades. Todos os acontecimentos que tem na terra, que houve, que está havendo e haverá, o nosso Deus já falou, está escrito na sua palavra. Ele já revelou pela sua palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?